Olá, eu sou Felipe de Carvalho e nesta edição do podcast ONO News a gente celebra o Dia Mundial da Língua Portuguesa de 2026 com dois convidados muito especiais. Os dois são jovens, são empreendedores e são vencedores. Os dois saíram dos seus países de origem e foram para o Brasil, onde eles usam o português como uma ponte entre culturas e também para levar alegria para milhões de seguidores nas redes sociais. Eu tenho a alegria de receber e conversar com o influenciador angolano Batista Miranda e com a professora de árabe Nabila Youssef, que é da Síria. Sejam muito bem-vindos os dois e obrigado por aceitar nosso convite. Aê! Tô a fingir de animação. Obrigada. E aí, tudo bem, Felipe? Legal, gente. Essa alegria que a gente quer ver, essa alegria que vocês passam todos os dias, né, nas redes sociais para o público. E o pessoal conhece muito vocês das redes sociais, vocês já são muito famosos, mas nem todo mundo conhece um pouco da história de vida de vocês. Então eu queria que a gente começasse falando um pouquinho da jornada de cada um. Começando com você, Nabila. Conta pra gente um pouco, né? Você lá em 2011 ainda vivia na Síria, estava fazendo faculdade de economia, mas aí começou a guerra. E aí tudo mudou na sua vida. Então conta pra gente como é que foi essa decisão da sua família de sair da Síria como refugiada e ir para o Brasil. Beleza. Primeiro, obrigada, Felipe, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Na verdade, a decisão foi. Não tinha outras opções, né? Então, a gente conviveu, a guerra começou em 2011, eu frequentava a faculdade e não deixava isso me parar de ir, né? Porque o risco a gente pode enfrentar mesmo a gente estar em casa. Só que depois de um ano não dava mais, caiu uma bomba bem do lado da escola dos meus irmãos, e aí tinha bem risco que isso, né? Eles tinham morrido naquele momento. E aí foi lá que o meu pai decidiu que a gente tem que largar tudo, foi uma decisão bem difícil, em menos de uma semana, claro que a gente já estava no processo de vistos antes, só que estava demorando. E aí a gente recebeu o visto, foi em 5 dias mais ou menos, a gente tive que ir para Líbano, porque as fronteiras estavam fechando, ficamos lá por um período e de lá a gente veio aqui no Brasil e construímos uma vida do zero. Amém. Sim, muito legal. Mas logo que você chegou no Brasil, as pessoas também não conheciam muito sobre a Síria, sobre a situação. Como é que foi essa integração nesse primeiro momento, Nabila? O pessoal, como é que era lidar? Como é que você foi recebida? Assim, os brasileiros são povos muito receptivos, são super carinhosos, e no início eles não sabiam o que que é Síria. Então, quando eu falava, eu sou da Síria, onde é Síria? Onde fica? Aí eu tentava explicar, e aí, no início, assim, eu digo bem no início, né? Claro, teve alguns preconceitos, um pouquinho, porque que a mídia mostra, infelizmente, no rede social, ela mostra só um lado dos árabes e mostram só que tem guerra, só realmente pessoas que fazem problemas, né? E aí isso uma imagem não é, porque eu sou uma pessoa normal. E aí as pessoas às vezes assim, quando me apresentava, me sentia, meu Deus, tipo, parece de uma outra planeta. E aí eles são sempre curiosos, querem saber mais sobre mim. Então isso acho que me ajudou muito para poder até fazer amizade aqui. Assim que eu falava da Síria, explicava um pouquinho, eles são curiosos, querem saber mais. Mas o que que vocês fazem? Como que vocês comem? Que roupa que você veste? Você anda de camelo? E aí foi assim, tipo, sabe, se adaptando. Hoje não, eu sinto que Síria e essas questões, as pessoas já sabem bem, já entendem que teve guerra, né, um país que sofreu disso. Só que acho que 12, 13 anos atrás não era tão Nem comum, as sabia. pessoas não sabem, não sabem. Claro. E agora você, Batista, conta um pouco pra gente também, né? Você é formado em informática e começou inclusive a falar no YouTube um pouco sobre esse assunto, mas depois você percebeu que o seu caminho mesmo era com humor, né? E aí, lá atrás, quando você vivia em Angola ainda, você começou a fazer comparações do Brasil com Angola. Como é que foi? O que que te Sim. motivava a fazer esses vídeos e qual foi a repercussão que eles tiveram, Batista, quando você estava lá em Angola ainda? Bom, Felipe, eu vou te falar. A Nabila falou algo que me lembrou muito o meu início na internet, que é na questão de a maioria do pessoal aqui por ter muito no Brasil, principalmente por ser uma massa na internet, eles não têm muito contato com o mundo exterior, nesse sentido, tem um pouquinho de preconceito pelo que vê na internet. Do jeito que lhe perguntaram se ela viu camelo, já me perguntaram se eu tinha um leão em casa, me perguntaram se, sei lá, o Rei Leão foi feito em Angola, nesse caso. Então, isso começou a me fazer ter interesse em explicar que não, Angola é um país de África que foi colonizado por Portugal e falamos a língua portuguesa.
Então, isso é que me fez querer fazer conteúdos na internet, ainda principalmente para o público brasileiro. Inclusive, eu ia... O Felipe falar, vocês podem conversar normalmente, né? Uhum. Acho que a gente Nabila, pode, né, trocar. Nabila, é o meu preconceito, também, não sei se é preconceito, mas eu acho que é minha inocência. Onde é que fica a Síria? Fica na Europa? Não, a Síria é um país no Oriente Médio, né? Então, ela perto do Líbano, fronteira, é 1 hora do Líbano, mais ou menos, de carro. Ah, sim, Sim. boa, boa. E É que as pessoas talvez eles sabem, talvez Dubai, eles sabem, que tem só Dubai, os Sim, países do sim. Emiarato, só que não, né? O país árabe são muitos grandes, né? Então, tem mais de Sim. 23, 25 países E, árabes. e o Líbano, inclusive, tem uma conexão muito forte com o Brasil, né? Tem muitos libaneses que vivem no Brasil, muitos brasileiros que Libaneses. vivem no Líbano. Mas, Batista, deixa eu te perguntar, você estava falando desse desconhecimento, né, que às vezes os brasileiros têm sobre Angola. Quando você chegou no Brasil, isso Sim. te chamou a atenção também, até não só sobre Angola, mas sobre outros países de língua portuguesa, da África? Como é que você percebeu, assim, te impactou saber que os brasileiros sabem tão pouco? É que me impactou um pouquinho, porque eu acredito que não somente eu, mas muita gente que não vive no Brasil tem a imagem de que o brasileiro tem muito conhecimento com relação ao mundo no geral. E quando eu cheguei aqui, eu vi que esse conhecimento às vezes é restrito para certos países que são mais interessados para o público brasileiro nesse caso. E algo que me surpreendeu muito é realmente em ver que os países palopes, que são os países que falam português, dificilmente o brasileiro tem interesse em saber sobre esses países. Então, isso é que me chamou a atenção. Isso é que me fez querer trazer conteúdos a falar sobre o Brasil, falar sobre diferença cultural e também gírias. Tudo isso envolveu muito eu querer fazer esse tipo de conteúdo. Certo. Inclusive, Eu acho que foi comigo. né? Foi E, exatamente a mesma coisa que o Batista falou, tive mesma questão. Eu vi que tinha essas curiosidades, as pessoas gostam, né, de saber Sim, sim. mais, e também para quebrar essas questões de preconceito, De né? Porque eles preconceito. acham que a mulher não trabalha, a mulher não faz nada, o homem árabe tem que casar com 4 esposas, o povo árabe tudo muçulmano, só que não, né? Então comecei a quebrar essas objeções num conteúdo que Sim, seja um sim, pouco mais dinâmico e poder levar uma mensagem para os brasileiros sim. sim. Não, eu diferente. quero, eu quero voltar nesse assunto depois com você, Nabila, essas relações entre a cultura brasileira e a cultura árabe, que acho que é muito interessante. Mas deixa eu só te perguntar, Batista, porque mesmo você vindo de um país que fala português, né, você não precisou aprender o português, mas as pessoas na rua ainda não reconhecem esse sotaque, acham que você é alguém que aprendeu português, como é que é isso? Aconteceu agora com a Nabila. Eu falei com ele, ela falou: Nossa, Ai, é fala muito bem verdade! português, né? Ai, eu nem Eu ri. pensei, é verdade, nem pensei. É que quando eu ouço isso, eu fico tipo: Caramba, meu, será que eu sou. Tipo, eu não falo tão convincente assim, ao ponto de as pessoas não acreditarem que eu nasci falando português? Não é possível isso. Então eu acho engraçado isso, para mim é muito engraçado. Já ouvi épocas de eu estar no Uber, eu estar lá andar com o Uber, e o Uber, de onde é que você é? Eu falar, sou de África. Ele, nossa, fala muito bem português. E, tipo, na minha cabeça, mas eu falo desde criança. Então é muito engraçado. Mas eu também entendo esse lado do pessoal achar que o africano não, talvez em África não tem países que falam português, porque realmente não se propaga muito essa informação, é muito desconhecido. Então eu fico muito feliz em ser uma das pessoas também que leva essa mensagem para adiante, que tem mais de 5, 6 países em África que falam português e têm culturas diferentes. Então eu gosto muito disso. Isso é bem legal. E Nabila, no seu caso, você teve realmente que aprender, né? Você, hoje todo mundo elogia o seu português, mas quando você chegou no Brasil, você não falava nada, né? Você teve que Nada, aprender do zero. Como é que foi essa jornada para aprender o português? Conta pra gente. nada. Só para falar para Batista, olha, nem toquei, olha que eu tenho amigos que moram na Angola e falam realmente português e eu esqueci. Então, a minha jornada, quando eu cheguei aqui no Brasil, na verdade, né, Felipe, eu não tinha opção, era obrigatório ou aprender ou aprender. E Sim, aí, a partir da primeira semana, comecei eu mesmo a estudar sozinha, e aí decidi fazer naquela época, né, fiz um grande investimento, falei, meu pai colocou para nós uma professora para ensinar a gente, eu e as minhas irmãs, fazia aulas intensivas 3 vezes por semana, e eu estudava quase 24 horas por dia, assim, sem parar.
estudava o tempo inteiro, começava a escutar músicas do Luan Santana, sem Que entender. isso? Eu assistia eu assistia novelas, Carminha, Salve Jorge, também não entendia nada, mas eu colocava lá no televisão e fazia assim, tipo, intensivo. E aí o tempo inteiro, mudei meu celular, era inglês, mudei para português, e árabe falava só em casa com os meus pais. E foi assim, meu português foi melhorando, depois eu comecei a trabalhar numa loja como vendedora em 2013 para aprender. Para aprender português, olha, não foi fácil. Muitas vezes eu falava errado, as pessoas riam, ou às vezes eles acham, ai, que fofo, mas eu não É, ligava, eu continuava falando. E aí eu falava, assim, eu falava palavras tipo, né? Passei por algumas situações também de vergonha de falar alguma pronúncia errado, né? uhum. E tá tudo bem. E aí depois entrei na faculdade, estudei na faculdade, formei administração pública, e aí dentro da faculdade eu estudava também sozinha, pegava os artigos e juro assim, nem sei como passei, mas eu passava com notas boas. Fala, Que Bela, é maravilha. realmente difícil, é difícil aprender português? Dizem que português é uma das línguas mais difíceis de se aprender. É difícil? Foi muito difícil para ti? Demorou quanto tempo? Olha, é diferente do árabe, mas facilitou porque eu já sei falar inglês e na Síria a gente estuda francês. Então, para Ah, mim, para aprender o português, eu vou mentir, eu vou estar mentindo para ti se eu falo, nossa, foi muito fácil. Fácil, fácil não, mas também não. não é tão complexo. Então, se tu estuda e se dedica, tu consegue. E quando você mora num país, é muito fácil você conseguir aprender a língua, porque às vezes eu sei falar coisas sem entender o porquê vocês falam desse jeito, né? Sim, sim. Então, às vezes as coisas saem comigo bem natural, expressões saem natural, é porque eu escuto, decoro e eu vou falando. E Mas Ah, deixa eu levei, te perguntar o levei assim seguinte, um Nabi, ano mais ou menos. porque também pouca gente sabe, né? Mas tem muitas palavras em árabe que são muito parecidas em português, né? Então, talvez você agora Tem, que domina os dois idiomas, você consegue ver essas relações. Quais são alguns exemplos tem. para que as pessoas normalmente não se Ó, tocam? só para vocês saber, no português hoje existe entre 600 a 1.000 palavras que são de origem árabe. E no espanhol a gente tem entre 3.000 e 4.000 palavras. Isso foi porque os árabes eles dominaram algumas regiões por muito tempo lá na Península Ibérica. é. E aí algumas palavras, qualquer palavra que vocês vê aqui no Brasil, que ela começa com a, elas são de origem árabe, tipo algodão, almofada, azeite, açúcar, alfândega, alface, almirante, são todos de origem árabe. Uau, que Então, interessante, muita aldeia, coisa. Caramba, sim. Aí, sabia é dessa, isso, Batista? Felipe, eu não sabia. E sabe o que que eu percebi, Felipe? Eu acho que eu sou eu sou um dos únicos gringos, e também é por conta da língua portuguesa, que não vira professor, não dá para virar professor, não dá. Aí, a Nabila é Não, professor, é Batista, você está professora. enganado. Quer ver? Vou te dar uma oportunidade agora de virar professor. Porque eu sei que você, mesmo falando português, você chega no Brasil e você se depara com uma situação difícil, que são os sotaques. Que cada parte do Ah, Brasil sim, sim. tem palavras diferentes, tem sotaques diferentes, né? E você fica ali, às vezes, meio confuso com isso. Mas eu soube que você tem um caderninho, que às vezes você fica anotando ali palavras que às vezes É nem que, os é que, brasileiros sabem. Então, queria que você falasse aí é que, algumas é palavras que chamaram sua atenção aí no Brasil. É que principalmente o jeito do pessoal se comunicar aqui é totalmente diferente, porque aqui eu percebi que o brasileiro não fala muito no literal, e nós somos muito no literal por conta de Portugal, porque nós ainda estamos muito próximo de Portugal. Esses dias, inclusive, eu falei sobre a palavra bombeta, que para mim não existe isso. Para mim não existe, para algumas pessoas é boné. Para mim, boné é chapéu. E isso também tem uma discussão muito grande, porque a primeira vez que eu cheguei, a primeira vez que eu acho que eu fui no sul, no sul, isso. Eu fui no sul, principalmente em Florianópolis, lá te chamam feio. Feio para mim é só uma coisa. E quando eu cheguei em Florianópolis, falaram, oi aí, feio. Eu já me senti mal, já entrei em depressão, já comecei a falar com a psicóloga, já comecei a fazer isso. Mas depois as pessoas começaram a me explicar como é que funciona aqui no Brasil, a diferença de cada região ter o seu modo de falar, cada região ter a sua própria culinária. Então, eu comecei a me adaptar muito com relação a isso também. E aquilo que nós falamos no off, a maioria das palavras que nós falamos em Angola, aqui no Brasil é visto totalmente de uma forma errada. Então, não dá para falar aqui. Aqui é a ONU, não dá.
Mas deixa eu te perguntar outra coisa, Batista. A Nabila falou que as novelas ajudaram ela também, né, a aprender o português. No seu caso, como é que foi essa sua relação com as novelas brasileiras para você aprender? Eu queria saber, Nabila, que novela você assistiu? Quero saber, quais novelas? Vamos ver se você assistiu Salve, alguma. salve, salve Salve Jorge. Jorge, é bom, E boa. e a Avenida Brasil, que tava, quando eu cheguei no Brasil, tava bombando essa novela da Carminha. É, né? Essa novela não só parou o Brasil, não só parou o Brasil, Avenida Brasil. Eu assisti muita novela, Duas Caras, Cobras e Largatos, O Caminho dos Corações, acho que a Escrava Isaura. Eu tenho um repertório de novela brasileira muito grande porque era recorrente. Eu assisti novela brasileira no horário de jantar, sempre passava novela Uhum. brasileira. Sempre tive esse contato, novela, música, então foi muito fácil para mim vir para o Brasil e saber muita coisa já sobre o Brasil por conta disso. Inclusive, lá em Angola tem um meme que dizem que no Brasil todo mundo come bem no café da manhã por conta das novelas, porque é sempre recheado, não sei o quê. Eu cheguei aqui e até agora só miojo no café da manhã, não tem nada. E que ainda você não conheceu talvez um árabe, porque o árabe faz um café bem, É nossa, mesmo? parece nossa, o nosso café de manhã parece um almoço, tem tudo que tu pode imaginar. Que isso? Aí. Eu não sei se nós vamos falar sobre isso, mas eu gosto de tirar minhas dúvidas. Culinária, Nabila, como é que foi para ti? A culinária brasileira. Olha, no início foi um pouco difícil para me adaptar. Eu sentia falta de comer, né, doce árabe que eu estava acostumada. Sim. Os nossos, né, sempre, todos os restaurantes que a gente frequentava com os meus amigos, pratos típicos, quibe, tabule, charuto, então, esfirra. E aí, para mim, assim, ver aqui no Brasil. Brasil e os pratos principal, feijoada ou feijão, farofa. Então, no início foi difícil. Hoje me adaptei bem, né? Aham. Sinto falta? Sinto, só que sempre falo, se a gente vai ficar muito amarrado no passado, a gente não É, consegue viver bem na nossa vida. entendeu Então, bem, já estou sim, aqui, sim. estou construindo a minha. E aí, eu hoje me adaptei muito, né? Claro, quando tenho algumas oportunidades de ir para algum país árabe e tal, aproveito e como bastante comida árabe. É isso, mas é E bom, é bom. deixa eu Eu também aproveitar e te perguntar sobre isso, Nabila. É, claro que a comida talvez seja algo assim, né, bem diferente entre os países. Mas você falou também no início, né, que às vezes as pessoas acham que a cultura árabe é algo super distante, muito Uhum. diferente, muito, né, que não tem nada a ver com a cultura brasileira. E nos seus conteúdos, né, você inclusive começou o seu canal que você recebia um monte de pergunta sobre a cultura árabe e você começou a mostrar que na verdade tem muitas semelhanças, né? E o que você vê de mais semelhança entre a cultura árabe e a cultura brasileira? Os dois são um povo bem receptivos, são bem carinhosos, e aí isso é algo engraçado, os brasileiros são fofoqueiros, só que a gente não, né, a gente tem que ver que os árabes também, se tem alguma fofoca, meu Deus, eles vão ficar a querer saber tudo. Então, de fofoca, eu acho isso coisa cultural. E aí, uma coisa que eu vejo talvez diferente, que o povo árabe, ele é um povo um pouco mais direto, e aí a gente leva as coisas um pouco a mais a sério. Aqui todo mundo fala: "Não, vai dar certo, tá tudo bem agora, não, tudo vai dar certo". Então isso para um árabe não funciona. Então, vai dar certo se tu vai fazer. Uma coisa que também me chamou a atenção aqui, que até para fazer qualquer tipo de compromisso, para marcar, hoje me considero até brasileira com isso. Vamos marcar alguma coisa? Aí sempre as pessoas falam: "Vamos, vamos", ou "Sim, claro, vamos". E aí esse encontro nunca acontece. Então lá, se tu combina isso com o árabe, realmente, tipo: "Ah, eu falo para ti vamos, é vamos, eu dei a minha palavra". É, o brasileiro tem esse problema mesmo. A gente tá sempre marcando muita coisa ao mesmo tempo e aí depois não consegue confirmar muita coisa. Você sente isso também, Batista? Eu acho que aprendi muito a ir para a festa de aniversário muito mais tarde do que todo mundo. Eu vou na hora que a festa vai acabar, porque aqui no Brasil é assim. Se te convidarem para uma festa de aniversário, você não pode ir primeiro, não pode ir segundo. Vai, sei lá, pode ser o último convidado que vai ser melhor para ti. Então, isso também foi algo que me pegou muito. Inclusive, a Anabela falou sobre algo que é muito verdade. Aqui tudo é zoeira, aqui tudo é brincadeira. Essa é a visão que talvez o gringo tem, porque vocês falam
de um jeito como se vocês vão cumprir algum compromisso e depois não cumprem e acham que é normal viver assim. Isso me pegou muito também. Mas hoje em dia eu tô assim. Eu acho que é mais fácil também. Você sente mais leveza na vida, viver assim. Mentir para as pessoas. É, Que é a verdade. É o famoso já já tô aí. A pessoa nem saiu de casa, já já, fala já já. Não, vou chegar já já. Nem tomou banho, tá em casa. Então isso eu tive que aprender muito aqui. É verdade. Mas tem uma fora. coisa, Felipe, para te falar, desculpa, uma coisa que agora lembrei e me chamou a atenção, que as questões dos gestos entre os árabes e os sírios, vou falar, né, e os brasileiros, eu acho, nós dois a gente fala com emoção, e a gente usa muito gestos, eu vejo aqui também as pessoas usam muito nas mãos, e aí a gente também faz tudo na mão, sabe, qualquer Sim. coisa, a gente fala assim, então tem algumas coisas bem parecidas com os brasileiros, sabe? Entendi. Batista, eu queria te perguntar, assim, além dessa adaptação, né, ao jeito do brasileiro, o que mais que essa vida no Brasil te ensinou? O que que te trouxe, assim, né, esses 4 anos que você já está no Brasil? O que que você acha que mudou em você? Por eu vir de um país um pouquinho o Brasil é conservador, mas nós lá somos muito mais conservadores. Eu acho que eu mudei muito a minha forma de pensar com relação a bastante coisas, com relação a alguns preconceitos que eu tive por viver lá, por exemplo, o preconceito de fazer terapia, de cuidar da cabeça. Até hoje, meus amigos acham que eu virei branco por simplesmente começar a fazer terapia. Daí eu preciso parar de fazer, que é para agradar eles. Então, estou muito nesse limbo aqui. Aqui me ajudou muito a enxergar isso, a enxergar que você tem que se cuidar. Então, isso foi algo que lá dificilmente nós temos essa conversa. Eu acho que eu aprendi também muito em brasileiro trabalhar muito aqui. O pessoal trabalha muito. Isso te motiva muito a ver o quanto a vida que você tem, às vezes, é totalmente confortável e aquela imagem que sempre nós temos do gringo que não vive no Brasil. Nossa, todo brasileiro, o Brasil de Copacabana, essa é a visão que nós conhecemos do brasileiro. Então, isso me fez também mudar muito a minha visão com relação ao Brasil em si, com relação a como nós devemos enxergar cada país, sem ter esse tabu, sem ter esse preconceito antes de conhecer. Então, eu aprendi muito sobre isso. Eu acho que eu também aprendi muito a ser sentimental aqui, que é algo que para nós africanos não existe. Você, nossa, tá mal, vai falar com o amigo. Não, bate cabeça na parede que depois passa. Nós tratamos assim os problemas, mas aqui comecei a conversar mais, comecei a me abrir mais. Então, isso foi algo que me ajudou muito também. Legal. Mudanças profundas, né? E você, Nabila, o que que o É, Brasil inspira em você? O que que você aprendeu com o Brasil? O que que o Brasil representa para você? Eu concordo com o Batista, assim, com muitos termos, acho que foi para mim a mesma coisa, né? Então, lá na Síria, os árabes, né, a gente são realmente bem diretos, a gente trabalha sim, bastante, e é o tempo inteiro comercial, né? Vamos aí e tal. Aqui eu sinto que quando eu tô com os meus amigos, tal, assim, que eu tenho bastante amigos brasileiros, eu sinto que como que as coisas são mais leve, né? Então, posso pensar, claro, só que as é, coisas vai dar certo. Então aqui eu sinto que tem uhum, bastante pensamentos positivos. É ao é, contrário dos árabes. Os árabes sempre vão, nossa, vai dar ruim. Não, não vai dar. Então sempre eles vão nesse lado. Aqui realmente eu sinto bastante tranquilidade, sinto segurança, mesmo que, claro, tem problema, qualquer país tem problema, mas não chega dos problemas do meu país. Então aqui para mim eu sinto paz, liberdade, tranquilidade, né? E aí o carinho das pessoas, sabe? Isso me ajuda bastante. E a língua também ajuda a expressar esses sentimentos todos? O português em si, ele te ajuda? Sim, sim. O árabe, quando eu falo árabe, eu sinto que eu sou brava. Eu parece que eu tô brigando, né? Porque a gente fala muito alto. E aí muitas vezes as pessoas se confundem, tipo, se eu tô com a minha mãe, eles falam: "Meu Deus, o que que tá acontecendo?". Já aconteceu algumas vezes assim, as minhas amigas falam: "Meu, vocês uhum, estão brigando?". Só que não, a gente costuma falar árabe e mexe muito no braço, na mão, assim, e aí a gente fala rápido. Então, quando eu falo árabe, eu sinto que eu sou bem direta, né? E aí, quando eu falo português, né, tudo com inho, então sinto que tem mais, é. assim, coisas mais carinhosas, sabe? As coisas ficam mais fofa. E Eu só acho mais que uma você é coisa. Ah, dividido, você, ah.
eu acho que você se divide em duas versões quando você está Exato, tipo, quando você vive em outro país e você tem a lembrança de viver no teu país, você vive duas versões. Então, acho que é muito isso também. Eu concordo muito com ela com relação a. Quando eu falo com angolanos, o pessoal acha também que nós estamos a discutir. É o nosso modo de conversar e é totalmente diferente do modo de conversar brasileiro, que é mais carinhoso, que é mais atencioso, que às vezes escolhem mais as palavras que é para não te machucar. E isso é algo que, inclusive, para mim, ainda é muito novo, porque eu prefiro você falar a verdade do que falar bonito, que é para não me machucar. Entendi. É, E o são, brasileiro são, concordo. prefere. são É. nuances. E, Nabila, só pra gente também aproveitar esse tema, você também, o fato de você saber português, às vezes te permite ajudar muitas pessoas, né? Inclusive refugiados ou pessoas que estão na Síria. Ajudo. Conta um pouco essas histórias, assim, também, como é que o fato de você saber português, às vezes você está numa situação crítica, alguém está precisando de ajuda. Como é que são essas situações? Desde que eu cheguei, eu sempre fiz bastante trabalhos voluntários na faculdade, então eu sempre ajudava árabes, especificamente sírios, que fugiram da guerra, né? Para eu poder fazer, tipo, traduzir papéis, o que eles precisam, né? Então, teve bastante trabalho isso na faculdade aqui federal de Santa Catarina. E também, né, eu já ajudei algumas pessoas. Uma que me marcou bastante foi uma mulher que era marroquina, que ela tinha fugido do marido dela, de lá, e ela tinha um filho autista. E aí eu lembro que eu entrava com ela nas consultas, no governo, assim, que, eu não sei, eles pegaram o meu contato e eu fazia todo o trabalho de tradução para o filho, o que, que ele precisa, com a médica. Então, eu sempre estou disposta, fora que sempre chega para mim alguns trabalhos de tradução no rede social, ou até eu ajudo bastante mulheres, é engraçado, mas isso acontece muito. Muitas mulheres brasileiras, elas se relacionam com árabes, e aí, às vezes, até eu ajudei algumas, tipo, para não cair em golpe. Então, às vezes, assim, ó, alguns golpes, aí você tá falando com algum homem árabe, às vezes a pessoa nem existe, sabe? Promete tanta coisa Sim. para mulher, mas tudo falso. E aí, de assinar documentos, então recebo bastante coisa no rede social, e às vezes faço o trabalho de traduzir para o E você pessoal. também colaborou com o Acnur, né? Numa campanha para ajudar refugiados. Sim, eu fiz um trabalho bem legal, acho que faz um mês, para a agência de refugiados na Acnur, foi muito legal, porque acho que isso é algo que me representa, é uma causa que me representa muito, algo que eu passei, que eu gostaria de contribuir ou ajudar outras pessoas também que passam nessa situação de refúgios. Legal. E Batista, tem uma outra coisa que você e a Nabila têm em comum também, que é a família grande. Vocês dois têm a família bem grande, Ah, né? Só que, O Arabi também tem família muito grande, né? Nossa, só que a muito! Nabila trouxe a família, veio com a família dela, né, da Síria. Então tá todo mundo aqui. No seu caso, você veio sozinho, Batista. Como é que é essa vontade de Não, trazer? peraí. É isso que eu queria saber. Ô, Nabila, quanto é que vocês são em casa? Deu Gilmar, quantas pessoas? somos cinco filhos a gente. A Mas família é grande. o meu pai até perdi a conta, acho que mais de oito, nove irmãos, e a minha mãe também, isso fora dos primos, primas que estão no mundo inteiro. Tá, a família é grande, a família é grande. Eu falo isso porque eu cresci numa casa com 12 pessoas, tia, primos, 6 irmãos, e a minha família é muito grande. Inclusive, parabéns por estar todo mundo aqui, porque eu acho que é muito bom estar com a família. Eu acredito que o árabe, assim como o brasileiro e o angolano, são muito apegados à família. E eu Sim. estou nesse sonho de tentar trazer também a minha família aqui, que é para virem conhecer, primeiramente, porque eles precisam vir conhecer. Para mim foi um baque muito grande me adaptar, e eu fico com medo deles passarem por coisas que talvez para mim foi muito difícil lidar, e eles não conseguirem lidar e depois terem que voltar. Então eu quero trazer eles que é para virem conhecer, primeiramente. Isso até no final do ano, eu possivelmente consigo trazer alguém já. Estou ansioso para isso. Família é grande, Legal. família é grande. Gente, infelizmente a gente já tem que ir aqui para a reta final da nossa conversa, que tá uma delícia, mas por mim a gente continuava mais tempo. Mas, Batista, aproveitando que você está falando da sua família, das suas origens, também é importante, a gente está falando aqui da língua portuguesa, mas também em Angola a gente sabe que tem muitas línguas locais, né? A importância das línguas locais. Você também Sim. queria que você falasse um pouco No- disso e, se possível, deixar uma mensagem, inclusive, sobre essa data da língua portuguesa, numa língua local de Angola. Se Felipe, tiver vou te aí. falar.
nós em Angola, nós temos atualmente, acho que 21 províncias, e nessas 21 existem várias línguas locais, tem Umbundo, tem Quimbundo, tem Choco, tem muitas outras línguas. Diferente da Nabila, eu queria muito que nós, como africanos, nós como angolanos, aprendêssemos essas línguas locais nas escolas, mas infelizmente não ensinam. Ensinam inglês, ensinam francês, que são países também próximos de nós que falam. Eu, Batista, eu sei falar uma coisa ou outra, tipo o Azé, que é como é que você está, que eu ouvi a minha avó falar, inclusive, e eu sempre tive o desejo de poder aprender realmente num todo, e eu prometo que quando eu aprender a falar num todo, vou voltar aqui. É só não me convidar de volta, né? A gente convida sim, que legal. Obrigado, Batista. Nabila, você deixa em árabe então pra gente uma mensagem final sobre o Dia da Língua Portuguesa e depois você traduz pra gente. اللغة البرتغالية هي لغة كتير مهمة بالنسبة إلي، لغة غيرت كتير حياتي، خصوصي هون بالبرازيل، وفتحت لي مجال إني بلش حياة جديدة من الصفر. Eu falei que a língua portuguesa é uma língua muito importante para mim, porque ela abriu novas portas para mim aqui no Brasil, então é uma língua realmente que eu admiro muito. Muito legal, gente. Uma alegria celebrar esse Dia Mundial da Língua Portuguesa com vocês dois. Desejo muito sucesso aí na produção de conteúdo de vocês, e que vocês façam parcerias e tudo mais. E serão sempre bem-vindos para conversar aqui com a ONU News. Bem, nós que Muito agradecemos pelo obrigada. convite. Muito obrigado mesmo, Felipe. Obrigado, Nabila. Eu quero Obrigado, agradecer Batista. também, foi muito legal. Obrigada, gente. Obrigado. Um abraço. Felipe, eu posso tentar. Não. Posso tentar te entrevistar um pouquinho? Não, a gente não tem mais tempo, pessoal do aqui, acho que a gente já encerrou. Que isso? Tá bom. Vai ficar para um dia. Fica para É que próxima. eu sou curioso sim. para saber.